Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar mais um pouquinho da minha história, mas hoje eu quero falar com vocês sobre a minha volta para a escola, porque eu voltei a estudar ainda naquele ano. Apesar de eu ter perdido uma boa parte das aulas, mas eu era muito querida ali na escola, tinha professoras muito legais, muito amigas, e nas férias, duas professoras foram me visitar e uma delas falou para mim: Marisa, você vai voltar, né, para a escola? E eu falei: como assim? Eu perdi muito já. Mas ela falou: não, eu vou conversar com os professores, vou conversar com a direção da escola e você pode voltar depois das férias. E porque ela foi me visitar, né, em julho, nas férias. E ela falou: a gente bola um jeito lá, a gente vê como a gente pode te ajudar para você repor as provas, as notas que você perdeu. E você pode voltar. E aquilo me encheu de alegria, mas para mim, gente, ainda era tudo novo, né? Apesar que eu já estava fazendo o tratamento, estava me recuperando, mas assim, voltar para a escola, encarar ainda aquela turma toda, porque esta mesma professora que me propôs isso, quando aconteceu o acidente, que eles ficaram sabendo na escola, ela chegou na minha sala de aula e ela falou pro pessoal, porque ela me conhecia há muitos anos. Ela não tinha sido só minha professora, como também tinha sido professora da minha irmã e do meu irmão. Então, assim, ela era praticamente assim, amiga da família. E a forma como ela ficou sabendo do acidente, a gravidade, ela ficou chocada. Então ela chegou na sala de aula e falou: gente, tem uma coisa para contar para vocês. A Marisa sofreu um acidente muito grave e olha, ela não volta para a escola provavelmente. Foi o que ela passou, porque foi o que ela sentiu, o que foi passado para ela. Então, quando ela soube que eu tinha tido alta, ela foi correndo em casa, ela ficou muito feliz. E ela me vendo bem, ela imediatamente falou: não, você tem que voltar a estudar, você tem que recuperar toda a sua vida, né? Num completo. Então ela foi muito legal comigo, ela me deu muita força, meus outros professores também, e foi o que aconteceu. Quando voltaram as aulas em agosto, eu voltei para a escola, assustei muita gente, assustei, é claro, como em todos os lugares que eu ia, né? Eu ainda estava no processo de recuperação, ainda estava naquela aparência que eu mostrei para vocês lá no Instagram, né, nas fotos, o cabelo super curto, super magra, de malha. Mas, gente, eu fui recebida com tanto carinho com o pessoal da minha sala, meus amigos, minhas amigas. O pessoal foi muito legal comigo e os professores me deram vários trabalhos para repor as notas que eu havia perdido. Então, assim, eu me matei de fazer trabalho, mas consegui recuperar as minhas notas, recuperei o meu ano, fiz, né, o restante das provas como todo mundo, junto com a minha sala, e foi muito gostoso. Foi um carinho muito legal que eu recebi. E passei de ano, me formei e foi muito legal. E continuei fazendo meu trabalho na capelania. E na capelania, eu estava acostumada a atender pacientes, tanto homem como mulher, gente, para mim não tinha diferença. Para mim era o paciente que precisava de ajuda em todo tipo de problema que eu encontrava. E a minha mãe ia na mesma igreja que eu ia, né, quando eu sofri o acidente, só que nessa época eu já estava participando de uma outra igreja. E um dia eu fui naquela igreja quando eu tinha sofrido o acidente, junto com a minha mãe, tinha um trabalho de jovens lá, e eu fui tudo. E no final da reunião, um rapaz veio falar comigo. E ele falou: ah, você não é a Marisa? Eu falei: sou. Você é o fulano? Eu sou. Eu olhei para ele, lembrei dele e a gente começou a conversar.
E quando ele falou, eu sou o Carlos, eu sou o Renato. Aí eu falei, Renato. Ah, o Carlos eu lembrei. Porque o nome dele era Carlos Renato. E quando nós éramos pequenos, eu e ele, que a gente tinha a mesma idade, aí eu me lembrei que ele morava no interior e ele vinha todo ano com a mãe dele, porque a tia dele morava aqui em São Paulo. E então a prima dele era amiga minha e a gente participava lá das atividades nas crianças, porque nós éramos, né, pequenos, a gente tinha 11 anos, 10 anos na época. E a prima dele sempre ficava comigo e ele vinha, ficava com a gente. E aquela bobeira de criança, meu primo gosta de você, aquelas coisas que todo mundo já passou na vida. E agora nós estávamos nos reencontrando com 22 anos de idade já. Nessa época eu já estava com essa idade, já estava, né, na época avançada de cirurgias, de tratamento, tudo. E a gente começou a conversar. E nesse dia, gente, do nada, ele já começou a me falar um monte de coisa da vida dele que pra mim era normal, porque eu estava acostumada a trabalhar, a fazer esse trabalho na capelania. E aí ele falou um monte de coisa que estava acontecendo na vida dele, e ele trabalhava no hospital na época e tal, falou, e no final ele falou assim, nossa, eu nem sei porque eu tô te falando tudo isso. Eu falei, não tem problema, normal. E passou, e aí no mesmo dia ele foi me levar em casa, me deu o telefone do trabalho dele e a gente começou a conversar. E ele estava passando um período muito difícil na vida dele. E a gente começou a conversar um dia, 2 e foi indo. E aí nós ficamos amigos. Aquela amizade voltou, que era uma coisa que, né, desde a infância, que a gente não se via, fazia muitos anos, e nós começamos a conversar. E eu comecei a aconselhá-lo naqueles problemas que ele estava passando. E a minha mãe já começou a torcer, né? Ah, quem sabe ele não te pede em namoro. Gente, era muito engraçado. Porque a minha mãe, eu não enxergava isso com maldade, mas a minha mãe, às vezes eu achava, não, eu acho que era, mas, né, eu achava que ela tinha medo que eu não arrumasse namorado por causa da queimadura. Infelizmente, a cabeça dela naquela idade não era maldade, mas assim, a cabeça dela não conseguia enxergar uma coisa mais aberta, né? Eu não pensava assim, mas a cabeça dela, como ela tinha uma idade mais avançada, infelizmente, eu acho que isso passava assim pela cabeça dela, porque qualquer pessoa que se aproximava de mim, ela já dava assim sabe, aquela suspirada, aquela coisa. E eu dava risada e falava, mãe, não tem nada a ver, a gente é amigo, mas ela ficava naquela coisa. E eu, preocupada com o que ele estava passando. E foi a primeira pessoa, gente, que assim, eu tive um amor tão grande pela vida dele, porque eu falava, Deus, tudo que eu passei, tudo que aconteceu comigo, não foi em vão. Eu sei que eu posso usar isso para ajudar a vida dele. E um dia ele falou pra mim, nossa, você tá perdendo o seu tempo comigo. Tem outras pessoas pra você ajudar. A minha vida não tem jeito. Eu falei, não, tem sim. Tem sim, porque ele tava com um problema tão grave, tão sério. E eu falei pra ele, olha... Aí ele falou assim, nossa, o que você quer comigo? O que você quer de mim? E aquilo foi muito engraçado, porque eu falei pra ele assim, olha... Nunca uma mulher se aproximou de você sem querer nada em troca? E ele falou, não. Eu falei, ah, então você acabou de conhecer a primeira. Porque eu falei pra ele, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalho no hospital, eu faço um trabalho voluntário com vários pacientes. E pra mim, homem e mulher é igual. Eu só enxergo a pessoa que tá com problema e precisa de um amigo. Aí ele ficou meio assim... Ele falou, ah, então tá bom. Eu falei, porque pra mim você é como as pessoas que eu ajudo no hospital. É uma pessoa que precisa de uma amiga. Se você quer uma amiga, eu tô aqui. E foi muito engraçado, gente, porque a nossa amizade se fortaleceu. Só que o tempo foi passando e a gente acabou se apegando, né?
E um dia eu perguntei pra ele, eu falei, eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode, porque aí a gente foi, não teve jeito. A gente foi se apegando e eu falei pra ele, você namoraria com uma pessoa queimada? E ele falou, não. Aí a resposta eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo. Um beijo, gente, fiquem com Deus.